Amém, irmãos? Abra a tua Bíblia, eu quero ministrar uma palavra. Diga comigo, mais que suficiente. Amém? Eu quero ministrar sobre esse tema. Foi uma palavra que Deus colocou no meu coração essa semana e eu quero compartilhar com você. Efésios no capítulo 3, versículos de 19 a 21. Efésios 3, 19 a 21. Vai entrar aqui no telão, você pode acompanhar. E conhecerão esse amor que excede todo entendimento, para que sejam cheios da plenitude de Deus, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera, segundo o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, pelos séculos dos séculos. Amém. Glória a Deus, irmão. Só lembrar o pessoal da mídia que eu estou sem retorno, tá, irmão? Deu ruim? Não funcionou? Então, meu Deus, a gente mandou consertar o retorno e não ficou bom. Misericórdia. Amém, irmão? Vamos orar. Pai, nós te agradecemos. Obrigado por nos inspirar a pregar a tua palavra. Que sejamos também bons ouvintes da tua palavra. Eu creio, Pai, que o Senhor se move nesse lugar, a tua presença é real, o teu poder está aqui nessa noite. Eu creio, meu Pai, que aonde o Senhor está, milagres acontecem. Eu sei, Pai, que o Senhor preparou este dia, preparou esse ambiente, que o Senhor fale com a tua igreja, que não seja o que eu quero, mas o que o Senhor deseja fazer. Nós agora liberamos a mente e o coração para que o Senhor possa trabalhar de maneira sobrenatural, em nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, mais que suficiente. Eu acredito que em tudo nessa vida, que você possa estar buscando uma resposta, Jesus tem todas as respostas que eu e você precisamos, em toda e qualquer área da nossa vida. Porque Ele é suficiente. Jesus é mais do que suficiente. Aqui é mais do que esperado, além do esperado, é muito além do que você pode ver, do que você pode pensar e do que você pode desejar. Porque Deus, Ele é o Criador de todas as coisas. O mesmo Deus que criou todas as coisas, Ele também tem resposta para todas elas. É como alguém que criou um automóvel. Você sabe muito bem que uma pessoa ou um criador lá do automóvel, quando ele criou o automóvel, automaticamente, consequentemente, ele também criou todas as peças para a manutenção daquele automóvel. Então, antes do automóvel chegar na autorizada para ser comercializado, ele já disponibilizou em todas as autorizadas as peças de reposição. Porque se o carro quebrar, tem como fazer o conserto. Eu digo isso porque quem criou você, irmãos? Quem foi que criou você? Deus. Então, se foi Deus que me criou, Ele tem todas as respostas que eu preciso. Então, agora as respostas virão a partir das perguntas, irmão. As perguntas são mais importantes do que as respostas, porque são as perguntas que vão definir aquilo que Deus vai falar. Eu falo porque você não deve buscar religião, mas relacionamento. Mais do que conhecer a tua necessidade, Deus quer conhecer você, irmãos. Você é importante para Ele. A necessidade é urgente, mas você é muito mais importante do que a necessidade. Agora, Deus só pode se revelar para aqueles que o buscam. Vamos dizer essa frase juntos? Deus só pode se revelar para aqueles que o buscam. Por isso que a Bíblia diz que todo o que pede, recebe. Todo o que busca, encontra. Todo o que bate, a porta, ela vai se abrir. Eu creio que a porta vai se abrir. A tua entrada aqui nesse lugar nunca será em vão. Por mais que você não esteja vendo acontecer, pode ter certeza que Deus está trabalhando em meu favor, em teu favor.
porque se não fosse o Senhor, eu não estaria aqui. Se não fosse o Senhor, você não estaria aqui. Então Deus, Ele trabalha em todo o tempo, Ele não para. A Bíblia diz que o guarda de Israel não dorme e nem tosqueneja, irmão. Ele trabalha de noite. O texto que nós lemos é a oração do apóstolo Paulo pela igreja de Éfeso, uma igreja importante. Éfeso era uma capital importante do Império Romano, com muita atividade acontecendo na cidade. Ele vai orar por duas coisas: o fortalecimento e o discernimento espiritual da igreja. Quais são as duas coisas, irmão? Fortalecimento e discernimento espiritual. E como a gente está precisando de discernimento espiritual nesse tempo, diante de tantas falsas profecias, diante de tantos falsos profetas, falsas doutrinas, como nós precisamos nos embasarmos na palavra de Deus. Irmão, vou te dar um conselho: não negocie a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que vai nos sustentar diante de tudo que está acontecendo aí fora, diante desses ventos de doutrinas que têm se levantado e tem levado muita gente, porque o diabo não está preocupado com aquele que está lá fora. Aquele que está lá fora já está na mão dele. Ele está preocupado com gente que ora, é com crente intercessor, é com aquele que adora, é com aquele que busca a Deus, é com você que ele está preocupado. Mas eu quero declarar em nome de Jesus: você vai dormir, vai sonhar o sono do justo, e é ele que vai ficar preocupado e endemoniado lá no inferno, porque não vai roubar a minha paz, não vai tirar a minha paz, irmão. E nem a certeza que eu carrego no meu coração, a certeza da minha salvação, a certeza do meu chamado. Ele está dizendo: por essa causa eu me ponho de joelhos. Qual é a causa que tem levado você para o joelho esses dias, irmão? Porque se não tem uma causa, eu vou profetizar hoje, você vai sair daqui batizado por uma causa, irmão. Porque crente que não ora, crente que está com a vida ociosa, é porque não tem causa nenhuma. Então Deus vai lhe dar uma causa, irmão. Eu não sei o que Deus vai provocar essa semana na vida de alguém aqui. Eu não sei o que Deus vai provocar lá, mas, irmão, você vai acordar desesperado, buscando a face do Senhor, se enchendo da presença de Deus. Ele está dizendo: por essa causa, a igreja, pelo Evangelho, eu me ponho de joelho todos os dias, até que Cristo, ele vai dizer no texto, até que Cristo habite em vós, seja formado em vós, que vocês sejam a residência de Cristo, a morada do Altíssimo. Aí ele vai usar uma palavra, né? Enraizados e fundamentados em alicerces de amor. Eu amo esse texto, irmão. Enraizados é como uma árvore que precisa de raiz, para que ela possa suportar as tempestades que virão. Muitas das vezes, irmãos, as pessoas estão olhando para mim, para você, e está pensando: está no mesmo lugar, está orando, parece que nada acontece. Ele não está entendendo, irmão, é que você está crescendo para baixo. Fala para a pessoa que está do seu lado assim: é que você está crescendo para baixo, irmão. Deus está preparando as bases, te preparando para um grande avivamento, te preparando para algo novo que Deus vai fazer. Não importa se estejam ou se não estejam vendo, eu estou enraizado, firmado na palavra. Muita gente não está entendendo, não consegue suportar a fúria dos ventos, porque não está enraizado. É como aquela árvore que está superficial. Com você não, comigo e com você não tem evangelho superficial. Eu quero estar enraizado, eu quero estar mergulhado, imerso na presença dele. Tem um crente aqui para dizer glória a Deus, irmão, que Cristo habita em vós. Então não é visitação, é habitação, porque a visita vem e vai embora, mas aquele que mora na casa, fica na casa. Deus está te convidando para um relacionamento nessa noite, irmãos. É para isso que Ele vai dizer que você precisa ser preenchido por essa plenitude de Deus, porque no Antigo Testamento Deus se revelava a partir de uma necessidade. Deus se revelava a partir de uma necessidade. Todas as faces de Deus não eram mostradas, porque é a partir da necessidade do povo. Então, se eles entravam, por exemplo, em guerra, eles levantavam a bandeira: Jeová Tsidkenu, Ele é a nossa justiça. Ou Jeová Shalom,
Ele é a nossa paz. Se eles buscavam por uma cura, Jeová Rafá, aquele que cura, por uma provisão, Jeová Jirê. Assim, Deus se manifestava no Antigo Testamento. Mas quando Jesus pisou na terra, toda a plenitude de Deus foi manifesta nele. Por isso que ele vai dizer que ele é a luz do mundo, né? Você vai ver no texto, as faces de Deus se revelaram a partir de Jesus. Por quê? Porque naquele momento, Jesus carregava a plenitude de Deus na terra, encarnado. Por isso, quando Deus disse para Moisés, quando o faraó perguntar, diga que o eu sou mandou. Eu sou tudo o que você precisa. Eu sou tudo que você busca. E Jesus, em vários momentos na sua pregação, ele vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o pão da vida. Eu sou a porta. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a videira verdadeira. Então em Jesus, todas as faces de Deus se manifestaram. A Bíblia diz que tudo o que Deus faz é bom. É maravilhoso. Irmão, e quando Deus fala, a gente tem que considerar. Porque lá no Antigo Testamento, ainda lá no Gênesis, a Bíblia diz que Deus fazia e era bom. Deus fez e era bom. Então, irmãos, eu aprendo que o melhor que se pode fazer, a palavra para bom é o melhor que se pode fazer. É algo excelente. Então diga comigo, eu não ouvi, irmão, diga eu. Você está com menos fé do que eu, diga eu. Sou o melhor de Deus nessa terra. Diga para quem está do seu lado, você é o melhor de Deus nessa terra. Nunca duvide disso, nunca aceite menos do que isso. Pare de se olhar, de se igualar e de se comparar às pessoas. Você nasceu do jeito que Deus sonhou para nascer. Pare com essa indiferença, ficar fazendo comparação. É igual na música, né, irmão? Na música existe a timbragem, timbre vocal, contralto, soprano, o homem é tenor, baixo. Você imagina se todo mundo cantasse grave, irmão? Vai ficar sem graça, né? Por isso que há essa multiformidade de Deus. Eu queria cantar igual tu. Não precisa, irmão, já tem Ele. É você no seu melhor. É você cumprindo o propósito pelo qual Deus te criou nessa terra. Olha Gênesis 1:26, disse Deus: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Eu gosto desse texto porque esse façamos aqui significa que Deus, na hora de fazer o homem, na hora de criar o homem, Deus não agiu sozinho. Ele convocou o céu, Ele convocou o Pai, Ele convocou o Filho e Ele convocou o Espírito Santo. Então você carrega dentro de você a presença do Pai, a presença do Filho e a presença do Espírito Santo, irmão. Está aí. Deus criou todas as coisas numa sincronia perfeita. Se você olhar a Bíblia, se você estudar, né, o universo, a ciência, a própria ciência, ela precisa se render, porque quando Jesus entrou nessa terra, quando Ele pisou nessa terra, na oração dele disse assim: que seja na terra como é no céu, na oração do Pai Nosso. Lembra da oração? Que seja na terra como é no céu. Então, o jardim do Éden era um lugar perfeito. O homem era perfeito. Lúcifer era perfeito. E existia um cordeiro perfeito. Quem está comigo, diga amém. Um ambiente perfeito. Essa é a oração de Jesus. O que é que Jesus estava desejando? Que o céu seja na terra. Por quê, pastor? Porque o Éden é um ambiente, irmão. Até hoje não descobriram onde é que está o Éden. Uns dizem que é no Iraque. É só fazer as contas ali dos rios, né? Tem 4 rios ali na Bíblia. Então se você juntar ali mais ou menos na cabeceira dos 4 rios, é onde é o Éden. Mas por que ninguém acha? Porque o Éden é um ambiente. Eu faço da minha casa um Éden.
Eu faço da minha vida um Éden. O Éden é um ambiente, assim como o inferno é um ambiente. Uma pessoa pode estar vivendo na terra um inferno, porque ele decidiu agir por conta própria, fazer da vida dele uma bagunça. Aí, irmão, não tem jeito, mas sou eu que decido. Quem é que decide, irmão? E eu decidi fazer da minha vida um Éden, fazer da minha casa um Éden. Até porque antes do haja luz, houve cruz, né, irmão? Está no texto. Havia um cordeiro perfeito. Olha Apocalipse 13:8. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Vamos dizer juntos: do cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. O que a Bíblia está falando? Que quando o homem pecou, a terra foi atingida. O homem foi atingido, o jardim foi atingido, mas o cordeiro perfeito permaneceu intacto. Diga glória a Deus. Então Deus não precisou mais do que um cordeiro para restituir a história da humanidade. Não foi mais do que um cordeiro que Deus precisou sacrificar para que eu e você fôssemos redimidos na história. Gênesis 3:21, fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e a sua mulher, e os vestiu. Então nesse momento, isso ecoou na eternidade, porque o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, já estava preparado. Sabe por quê? Ninguém pega Deus de surpresa. Deus sabia que o homem ia pecar? Sim ou não? Por que Deus não interviu? Porque Deus já tinha um plano perfeito. Glória a Deus. Ninguém pega Deus de surpresa, irmão. Ninguém. Esse momento ecoou na eternidade. Foi mais do que suficiente para responder a todo esse caos que aconteceu. A primeira coisa que eu quero te ensinar: toda a plenitude de Deus foi manifesta em Jesus. Vamos dizer juntos essa frase: toda a plenitude de Deus foi manifesta em Jesus. Gênesis, no capítulo 1, a partir do versículo 16. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo da igreja, ele é o primogênito, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para que em todas as coisas ele tenha a primazia. Então Jesus, quando veio à terra, ele era a plenitude de Deus. Quando o texto diz que nele tudo subsiste, né? Todas as coisas são sustentadas por causa dele. Tudo permanece nele. Significa que ele é mais do que suficiente. Foi nele que a plena natureza de Deus escolheu viver. E é interessante, né? Porque a palavra subsiste significa que todas as coisas estão conservadas em total harmonia. Tudo que está quebrado, ou que estava quebrado, foi consertado. Tudo que estava em desarmonia foi encaixado. Por quê? Porque ele é o equilíbrio de todas as coisas. Então quando você adora ele, ele se torna senhor da sua vida. Ele se torna senhor do seu casamento. Ele se torna o senhor da sua família. Quando você adora e reconhece que ele é suficientemente, pode ter certeza numa coisa: o diabo não pode mais agir na vida de um adorador. O diabo jamais consegue derrotar um adorador que reconhece a primazia de Deus, que reconhece o senhorio de Deus sobre a tua vida. Ele não pode. O texto vai dizer que tudo foi criado por ele e para ele, porque ele é o primogênito dentre os mortos. Ele é o primeiro a ressuscitar dentre os mortos. Irmãos, aprenda uma coisa: você foi criado para amar Jesus.
Você foi criado para viver os seus propósitos. Você foi criado para a glória de Deus. Diga: eu fui criado para revelar a glória de Deus para esse mundo. Ah, se você soubesse o poder que opera na tua vida, irmão. Se você soubesse o quanto Deus, Ele olha para mim e para você com desejo de usar a tua vida, com desejo de capacitar você para essa obra maravilhosa. Tudo foi criado nele e é para ele. O meu louvor é para ele. O meu glória a Deus é para ele. A minha roupa, eu escolho a melhor roupa para vir para a casa de Deus, porque eu venho adorar o meu Deus. Entrega para ele na excelência com que você tem recebido. Entrega para ele na excelência com que Deus tem te dado, irmão. Ou Deus não tem te dado na excelência? Ou tem deixado a desejar? Pergunta para a pessoa que está do seu lado: Deus tem deixado a desejar na sua vida, irmão? Claro que não, né, irmão? Nós somos resultado dos propósitos de Deus nessa terra. Não há um lugar nessa terra, no universo, que a presença de Deus não ecoou. Quando Jesus disse está consumado, todo o universo entendeu isso e se rendeu. Por isso que eu acredito que não existe vida fora desse planeta. Os haters aí agora da internet, né, irmão? Vão me pegar, né? Porque se existe vida fora desse planeta, precisaria de outros Cristos para morrer por eles. Porque se Jesus morreu para a terra, para essa humanidade, o evangelho tem que ser pregado para eles então. E Jesus também vai ter que morrer para eles. É uma conta simples, mas é o que eu acredito. Eu acredito que existe vida na terra. O que passar disso, irmão, aí você pode dar margem para um monte de coisa. Porque geralmente essas aparições não têm corpo. E aquilo que não tem corpo, não tem matéria, a gente sabe que é o quê? É espírito. E se é espiritual, geralmente as pessoas que veem extraterrestre, é tudo gente esquisita, com a cara esquisita, com corpo esquisito. E se Deus nos criou a imagem e semelhança dele, como é que pode isso, irmão? Dá para a gente pensar, não dá? Não é o meu tema hoje não, mas eu acredito que o universo reconheceu. Toda a terra se curvou diante dele. A Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é Senhor. A questão não é quem vai se curvar ou quem vai se dobrar diante dele. A questão é aonde você vai estar quando isso acontecer. Porque alguns vão estar na eternidade, outros vão estar na eternidade do inferno. Essa aqui é a questão, mas que todo mundo vai ter que se dobrar e reconhecer que Ele é Senhor, isso vai acontecer. Então quando você olha para o texto, a Bíblia diz que Ele é poderoso para fazer infinitamente, a palavra aqui é além do esperado, é mais do que o suficiente. Então quando você olha para a sua vida, parece até, irmão, que não faz sentido. Agora deixa eu te ensinar uma coisa, cuidado com o legalismo, irmão. Pastor, o que é legalismo? É usar regras acima da lei. É usar as regras acima da graça. É o seguinte, eu cumpro as regras, Deus cumpre as promessas. E na maioria das vezes não é assim, irmão. Porque vida abundante e salvação são coisas distintas. Então cuidado com a religiosidade que está impermeando o coração de muita gente, que está impedindo as pessoas de conhecer a Deus. Deus quer se revelar. Quantos aqui quer conhecer mais desse Deus, irmão? Então tome muito cuidado com esse espírito de incredulidade que está agindo lá fora e que infelizmente está atingindo o coração de muitos crentes que já não oram mais como oravam, que já não buscam mais a Deus com a mesma intensidade, que já não tem mais expectativa no coração para aquilo que Deus quer fazer. Quantos aqui estão cheios de expectativas para essa noite? Cuidado com esse legalismo, onde as pessoas querem servir a Deus como se Deus fosse um empregado. Eu faço a minha parte e o Senhor faz a tua e está
está tudo resolvido. Não, Deus quer relacionamento, Deus quer intimidade com seu povo. Quem aqui, meu irmão, quer conhecer mais desse Deus? Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. É muito além daquilo que você pode pensar, sonhar, imaginar. Querido, nosso maior desafio não é receber de Deus o que Ele prometeu, mas tirar a nossa expectativa daquilo que Ele não prometeu. Esse é o nosso desafio. Nós não podemos deixar de agradecer a Deus todos os dias pela sua graça, pelo seu favor, pelo seu milagre, pelo dom da vida. Cuidado, irmão, em nome de Jesus. Tire a tua expectativa daquilo que Deus não falou. Agora, aumenta a tua expectativa, porque Deus está falando com você nessa noite. Os meus planos para a tua vida, eu não desisti, eu não cancelei, eu não anulei as promessas que eu tenho para você. Se tem alguém aqui recebendo, dá um lindo aplauso a Ele e diga glória a Deus. Mais que suficiente, irmãos. Agora, o texto diz que Cristo é o cabeça da igreja. Se Cristo é o cabeça do corpo, então nós temos um guia, nós temos um mentor, porque é a cabeça, é o cérebro que dá a direção. O que é que significa isso, pastor? Que a crise não vai te atingir, irmão. Eu não sei qual é o nível de barreira que tem se levantado na tua vida. Eu não sei qual é o tamanho do gigante ou das resistências que tem aparecido contra você. Eu posso te dizer uma coisa, irmão. Se o gigante é grande, é porque Deus sabe, irmão, que você também. Está entendendo, irmão? Pastor, eu estou numa guerra, uma luta que se levantou, parece que reuniu os 7 inimigos de Israel de uma vez só e veio contra mim. É porque o inimigo sabe quem você é, porque o tamanho da tua guerra também determina o tamanho do teu Deus, determina também o tamanho da sua fé. A luta está grande demais, é porque Deus é grande demais para você. O inimigo está se levantando com fúria, irmão. Vá para cima dele violentamente e mostra para ele que tem resistência aí. Tem resistência sim. Esses dias eu falei no culto, irmão. O inimigo não pode chegar na nossa casa, meter o pé na porta e sair entrando. Tem que ter resistência aí. Tem que ter oração, tem que ter jejum, tem que ter alguém na vigilância. Enquanto dorme, o outro está na vigilância. Mas alguém, é isso que Paulo está orando nesse texto, para que Deus trouxesse fortalecimento, porque a igreja está sendo bombardeada, a igreja está sendo perseguida, e ao mesmo tempo desse discernimento espiritual, para que eles pudessem entender que a guerra não é contra pessoas, a guerra é contra principados, potestades, dominadores e ó espirituais da maldade, que quer se instalar onde? Nos lugares celestiais. O inimigo quer entrar na tua casa, ele quer entrar no teu casamento, ele quer entrar na tua família, mas não vai prevalecer. Não vai prevalecer. Por quê, pastor? Está na Bíblia. Deus tem dado ordem aos seus anjos ao vosso respeito, para que te guarde. Ele guarda a tua entrada, ele guarda a tua saída, e nenhum mal vai nos atingir, para a glória de Deus. Você pode dar um aplauso e dizer amém nessa noite, irmão? Fala para a pessoa que está do seu lado: eu não estou em crise, irmão. O mundo está em crise, eu não estou em crise. Pastor, é porque o senhor não sabe do que eu estou vivendo. Irmão, eu imagino, mas não deixa a crise entrar dentro de você. Cristo é o Senhor da igreja. A igreja não foi criada por um grupo de pessoas. A igreja foi criada pelo próprio Cristo. Ele é o cabeça da igreja. Ele tem a preeminência. Ele tem o controle de tudo. A segunda coisa, o nome de Jesus é sobre todo nome. Vamos dizer juntos essa frase? O nome de Jesus é sobre todo nome. Quando você fala o nome de Jesus, o que acontece, irmão? Você fica arrepiado. Você fica entusiasmado. Quando você fala o nome de Jesus, o que acontece aqui dentro? Não estou dizendo aqui fora, mas o que acontece aqui dentro, irmão? Quando você fala o nome de Jesus,
Ou você se acostumou a falar o nome de Jesus? Ou você não está entendendo da importância e do poder que há nesse nome? Que quando você diz assim, em nome de Jesus, irmão, você sabe que o inferno estremece? Porque a Bíblia diz que ele foi lá no inferno, irmão. Tomou a chave e entregou a autoridade na mão da igreja. Então quem tem autoridade, irmão? Diga eu. Eu vou perguntar de novo, quem tem autoridade, irmão? É você. Olha Atos 4:12. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Pedro está dizendo, ele está pregando ali para o Sinédrio, no interrogatório, depois de ser preso. Ele está dizendo que Cristo é o único e suficiente para que o homem seja salvo. Então a salvação que Jesus oferece é uma salvação que abrange todos os níveis. Porque a salvação começa aqui. A salvação começa desde o momento que uma pessoa levanta suas mãos e reconhece a Cristo como seu Salvador. Nesse momento, a salvação começa. Nós não estamos esperando uma salvação que eu vou passar por todos os bocados nessa terra, que eu vou acabar com a minha vida, eu vou viver na pobreza, na ruína, na miséria, eu vou ser assolado pelo diabo, e o diabo vai me massacrar, e no grande dia, Deus me arrebatou. Aí começa agora a vida eterna e a salvação. Não, a salvação começa agora, e eu lhe provo. Jesus disse assim, se vocês estiverem em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei o que quiseres, e vos será feito. Há um compromisso de Deus com o seu povo. Há um compromisso de Deus com a sua igreja na terra. A salvação que Jesus oferece, ela atinge todos os níveis, todas as camadas sociais, sem distinção, sem raça, sem classe social. Basta reconhecer a Cristo como seu único Salvador. E a Bíblia diz que o ladrão da cruz, quando levantou a mão dele e disse, olha, lembra-te de mim quando entrares no paraíso, naquele momento a salvação começou para ele. Eu quero profetizar salvação chegando na tua casa. Eu quero, se tem crente aqui para receber, começa a receber. Salvação chegando nos teus negócios. Eu profetizo a presença de Deus invadindo lugares, territórios. Tua vida é um território, teus negócios é um território. Deus trazendo salvação, colocando as coisas no lugar, trazendo equilíbrio em nome de Jesus. Porque quando Ele chega, o mal tem que sair, irmão. Eu cantava muito, né, mãe? Lá na casa da benção. Quando Ele chega, o mal tem que sair. Lembra que a gente cantava, irmão? Quando Ele chega, irmão, você acha, olhe para mim, você acha que o inimigo vai querer ficar entre você e Deus, irmão? Você acha que ele vai querer se colocar entre você e Deus? Não vai, irmão. Deus não vai permitir, Deus não vai deixar. Ou eu sinto a presença de Deus nessa noite. Quando você entrega a sua vida para Jesus, irmão, é imediatamente você se torna filho de Deus. Imediatamente o seu posicionamento espiritual é mudado. Ele te tira do império das trevas e te leva para o reino do Filho do seu amor. Você sai desse ambiente limitado, opressor, sem destino, e Ele te leva para o reino da luz. Você recebe a herança de filho, dons espirituais, capacitação para a realização do seu chamado, recebe de volta a sua posição de governo e autoridade no mundo espiritual. João diz assim, todos os que receberam a Jesus, recebe também o direito de ser filho, filho de Deus. Quem é pai aqui, diga amém. Irmão, quem é pai aqui, diga amém. Você sabe que houve uma época na nossa vida, irmão, mexe com a gente, mas não mexe com o filho meu não. Quem era assim, irmão? Mexe comigo, mas não mexe com o filho meu não. E até hoje a gente sabe que ele sabe se defender, mas até hoje, irmão, mexe comigo, mas não mexe com o filho meu não. Irmão, você é filho de Deus, irmão. Você acha que o inimigo vai se atrever, irmão? Tocar num filho de Deus? A Bíblia diz que até o cabelo da nossa cabeça está guardado.
que não cai nenhuma folha de uma árvore, se não for pela permissão de Deus. A Bíblia diz, ai daquele que tocar no meu ungido. Irmão, as pessoas não têm noção do que isso representa. Tem coisa que eu não respondo, irmão. Eu só entrego na mão de Deus. Eu nem respondo. Eu só entrego, Senhor, o Senhor é Deus de justiça. Jeová Tsidkenu. Está na tua mão. Eu não oro para amaldiçoar também não, né, irmão? Mas oro para Deus fazer justiça. Só isso. Que nem é minha vontade, nem da outra pessoa. É para Deus fazer justiça. Então tem coisas, irmão, que não adianta você tentar resolver no braço da carne. Não vai resolver. É pelo meu espírito. Diz o Senhor dos Exércitos. Entrega para Deus e confia nele. Deus tem um destino melhor. Tem um crente aqui para dizer glória a Deus. Agora, irmão, todos os caminhos levam a Deus. Porque o que as pessoas dizem, todo o caminho leva a Deus. Irmão, não leva. Porque há caminho que ao homem parece ser bom, mas o final é caminho de morte. Se a gente considerar que todos os caminhos levassem a Deus, vamos considerar, irmão, só existe uma porta. Jesus é o caminho, ele não é um caminho, ele é a verdade, ele não é uma verdade, e ele é a vida, ele não é uma vida. Então só tem salvação em Deus, e ele é suficiente para fazer na tua vida muito além daquilo que você pode imaginar. Então é loucura viver nesse mundo e achar que tudo surgiu do nada, que tudo é fruto da matéria em evolução. É ingênuo achar que não existe um arquiteto do universo que criou todas as coisas, como diz o texto, as visíveis e as invisíveis, onde a própria ciência acaba entrando num vácuo sem resposta e sem explicação, porque quando eles excluem o fator Deus da criação, não há como sustentar. Não há como sustentar uma família quando se exclui Deus. Não há como sustentar um casamento quando se exclui Deus. Não há como sustentar uma vida espiritual quando alguém diz, eu não quero mais Deus. Só tem uma forma que Deus não pode agir na vida de uma pessoa. É quando ela diz assim, eu não quero Deus. Por isso que eu acredito que o pecado de blasfêmia é contra o Espírito Santo. É quando o Espírito Santo está batendo na porta. Como diz Apocalipse, eis que eu estou na porta e bato. Se você abrir, eu vou entrar. Vou fazer morada. É o que o texto diz. Mas se você não abrir, ele não vai entrar. Ele respeita a minha decisão. Ele respeita as minhas vontades. Só que o Espírito Santo faz isso todo dia, irmão. Ele não veio mês passado, só vai voltar agora no que vem, não. Todos os dias, o Espírito Santo está batendo a porta e pedindo para entrar. Mas quem decide sou eu. E o grande pecado contra o Espírito Santo é chegar no grande dia e não vai ter desculpa. Porque Deus vai dizer, eu enviei o meu Espírito todos os dias, estava gemendo, clamando por você. E você disse não. O maior pecado que uma pessoa pode estar vivendo, ou talvez a maior consequência que uma pessoa está vivendo, é Deus entregá-la aos seus prazeres e às suas vontades. Já é um castigo, irmão. A entregar os seus delírios de achar que pode viver sem Deus, já é um castigo. Tem alguém aqui me entendendo? Está duro o discurso hoje, não está, irmão? Mas eu vou melhorar, espera aí, eu vou melhorar para você dar um glória a Deus, levantar a tua mão aí, em nome de Jesus. Então, o universo, na sua plena harmonia, né? A gente vai ver, por exemplo, os planetas, as constelações. Você vê o Sol, irmão, se o Sol mudar um milímetro de lugar, sair ali da sua rota, né? Da sua esfera de rotação, irmão, acabou tudo. Já percebeu que o Sol entra no lugar certo, a Lua entra, ninguém invade o espaço de ninguém, o mar tem os seus limites, irmão, é a demonstração desse Deus que é mais do que suficiente na minha e na tua vida. Se Deus controla todas as coisas, se Deus controla o universo, tudo em perfeição, em harmonia, Deus quer fazer isso na tua vida, Deus quer colocar tudo em harmonia, Deus quer trazer harmonia sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o teu casamento. Fala com a pessoa que está do seu lado, deixa Deus fazer, irmão. A terceira coisa, o poder que opera em nós.
Efésios 3:20, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que atua em nós, o poder opera em nós. Irmãos, se Deus tem todo o poder e autoridade para fazer, você sabe qual é a questão? A questão não está com Deus, a questão está comigo. Sou eu que determino na minha vida o infinitamente mais. Vamos dizer juntos essa frase? Sou eu que determino na minha vida o infinitamente mais. É você que decide. Porque o problema não está daqui para cima. O problema está daqui para baixo, irmão. É a nossa forma de pensar. É a nossa forma de julgar as pessoas. É a nossa forma, muitas das vezes, de condenar as pessoas. É a nossa forma, muitas das vezes, de querer que Deus faça do meu jeito. Mas é você que vai determinar na tua vida o infinitamente mais. Porque não tem limites no que Deus pode fazer. Não há limites. Não há lugar que Deus não possa alcançar. Não há uma pessoa que Deus não possa transformar. Não há um problema que Deus não possa resolver. Jesus veio do céu para a terra, para levar Adão da terra para o céu. Quando Jesus acessou a essa terra, todas as bênçãos que estavam retidas no mundo espiritual, porque Adão negociou o princípio. E quando eu negocio o princípio, Deus retira a presença, Deus retira a promessa. Naquele momento, irmão, quando Jesus pisa na terra e diz, está consumado, tudo aquilo que estava retido foi liberado novamente. Então eu tenho o direito de desfrutar da vida eterna, eu tenho o direito de viver o meu milagre, sim, eu tenho o direito de desfrutar da salvação de Deus na minha casa, na minha família, na minha geração. A minha geração é bendita e poderosa no Senhor, porque eu me posicionei, e quando eu me posiciono, tudo em minha volta se organiza. Quando eu me posiciono, tudo em minha volta se organiza. Quando Jesus foi no inferno, ele veio de lá com a chave da morte e a chave do inferno. Por isso que 1 Coríntios, a carta de 1 Coríntios 15, ele diz, aonde está o apóstolo Paulo? Aonde está a morte, a tua vitória? Aonde está inferno, o teu aguilhão? Tragada foi a morte pela vida. Jesus ressuscitou, ele venceu. E por que ele venceu? Para que eu e você pudéssemos reinar sobre a terra. Esse poder está em mim. Porque desde o momento que eu levanto as minhas mãos para Jesus e reconheço Ele como meu Salvador, naquele momento, esse poder está operando em mim. Só que tem um nível a mais. Quem quer viver esse nível a mais? É através de mim. Diga comigo, através de mim. Primeiro Ele opera em mim. É a obra que Jesus começa. E depois através de mim. Interessante isso, Porque a questão não é o que eu sinto. A questão não é como eu me sinto. Porque aquilo que Jesus fez está feito, irmão. Está cumprido. Está consumado. Quando o homem pecou, ele saiu do Éden. Quando Jesus ressuscitou, ele colocou o Éden em nós novamente. Porque o Éden é um ambiente, como eu te falei. Agora, quando Jesus curava uma pessoa, o poder de Deus, entrava nelas. O Espírito Santo movia. Quando uma pessoa recebia uma cura, um milagre, é o poder de Deus agindo nela. Mas quando aquela pessoa se colocava como um canal de Deus, a partir desse momento o Espírito Santo age através dela. Por isso que Jesus vai dizer assim, não foi vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi. Quem te escolheu, irmão? Quem te escolheu, irmão? E por que você está com essa dúvida ainda? Se ele está dizendo, não foi vós que me escolheu, eu escolhi vocês, para que vocês vá, dê fruto, e muito fruto. Quem é que vai dar muito fruto, irmão? Então fica de pé comigo em nome de Jesus. Eu estou sentindo Deus aqui nessa noite, irmão. Glória a Deus. Então, quando Jesus curava as pessoas, o poder de Deus se movia nelas. E quando o Espírito Santo veio morar em mim e em você, aí a partir desse momento Deus age através de você.
Quando acontece o Pentecostes, agora o Espírito Santo que estava do lado de fora, agora está do lado de dentro, ele está morando em você. Irmãos, nós temos um compromisso com essa palavra. Você que é pai, você que é mãe, hoje é dia dos pais. Deus quer tocar nessa geração através de você. Você é um intercessor da tua casa. Você é um intercessor da minha família. O inimigo tem que saber que quando ele chegar, tem resistência aí. Quem ora aqui pela sua família? Quem ora aqui pelos seus filhos? Quem ora pela sua casa? Comece a orar nesse momento, irmão. O poder que opera em nós, ele faz infinitamente mais do que aquilo que você pode pensar, sonhar, imaginar. Eu creio em nome de Jesus. Deus está tocando nessa geração e eu quero ser o instrumento dele sobre essa terra. Tem alguém aqui me ouvindo nessa noite? Então comece a orar, comece a adorar, comece a falar com Deus agora, irmãos. Comece a orar. Levanta a tua voz. Shalom, queridos, que Deus abençoe sua vida. Que bom que você assistiu a mais uma de nossas mensagens. Você também pode curtir, comentar e também se inscrever no nosso canal, ativar as notificações para novas mensagens e compartilhar esse conteúdo. Você também pode nos acompanhar através das nossas mídias sociais e o QR Code que aparece na tela. E claro, você também pode participar dessa obra compartilhando e doando a sua oferta para que possamos pregar o Evangelho. Que Deus te abençoe.